Bom dia, Sr. X. Bem-vindo a mais uma etapa do seu processo pré-admissional. Pedimos que o senhor puxe as mangas de sua camisa para a colocação dos eletrodos do polígrafo. Pedimos desculpas pelo incômodo e advertimos que para a melhor colocação dos eletrodos teremos que raspar alguns pelos do seu braço e tórax. Seu nome é X? Você tem 34 anos? É casado? Você já usou substâncias ilegais? Você já facilitou o contrabando? Você deve dinheiro a alguém? Quanto? Você já furtou pertences? Você já furtou pertences em algum lugar onde tenha trabalhado? Você já traiu a sua esposa? Você já deixou de cumprir normas de segurança em seu trabalho? Você já permitiu o embarque irregular de um passageiro? Segundo a enciclopédia virtual Wikipedia, um polígrafo, ou como é mais conhecido, detector de mentiras, é um aparelho que mede e grava registros de diversas variáveis fisiológicas, enquanto um interrogatório é realizado, numa tentativa de se detectar mentiras em um depoimento. Não fornece resultados conclusivos, detectando corretamente 7 em cada 10 mentiras. O aparelho se tornou obrigatório para as empresas vinculadas ao FAA, Federal Aviation Agency, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. O assunto ainda não tem jurisprudência para pacificá-lo e divide opiniões no ambiente jurídico, o que se evidencia nos julgados dos casos concretos de funcionários, ex-funcionários e possíveis funcionários do setor aeroportuário, que ingressaram na justiça em busca de indenizações por dano moral. O dano moral é a reparação civil pela violação dos direitos de personalidade, no caso especificamente a violação à intimidade, pela submissão do empregado ao teste do polígrafo. O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elenca que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Atualmente, a proteção da pessoa vai além do amparo aos sujeitos de direitos de bens patrimoniais. As situações existenciais passaram gradativamente a assumir relevância jurídica de acordo com o desenvolvimento social e cultural brasileiro. O artigo 21 do Código Civil autoriza o prejudicado pleitear medidas que façam cessar o ato abusivo ou ilegal, sem prejuízo de eventual indenização na hipótese de dano comprovado. Não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Há que se resolver esses conflitos por meio da ponderação, aplicando-se o princípio da proporcionalidade. Nesse âmbito, é comum afirmar que nem a vida é um direito absoluto, no sentido que não é ilimitável, pois pode ter que ceder perante outros interesses, como a segurança nacional em casos de guerra e a proteção da vida de outrem. Assim sendo, os direitos de personalidade não são ilimitáveis ou absolutos, pois podem ter que ceder diante de outros interesses também protegidos constitucionalmente, que no caso concreto podem preponderar sobre o direito à intimidade. É o caso da segurança pública no caso em questão. Em relação ao poder diretivo do empregador, onde ele, dentro do regimento interno, cria normas, meios e condutas a serem seguidas pelos empregados, a fim de manter a ordem, a fim de proteger o seu próprio patrimônio, proteger os próprios empregados, eu sou a favor, sim. Eu tenho um exemplo bom de um processo meu, onde o reclamante era um motorista de ônibus que foi mandado embora por justa causa, porque dentro do regimento interno da empresa havia tolerância zero ao álcool. A empresa começou a desconfiar que ele estava bebendo, não porque ele chegava bêbado, mas porque exalava, né, o álcool da sua pele. Você via nitidamente que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Então, dentro do regimento interno, inclusive, havia a possibilidade, em caso de desconfiança, de passar pelo teste do bafômetro. Ele passando pelo teste do bafômetro, a tolerância foi alterada, porque a tolerância da empresa era 0 e o dele deu mais de 0. Eu não me lembro o valor exato. Então, ele foi mandado embora por justa causa. No que ele foi mandado embora, ele entrou na Justiça do Trabalho, pedindo a reintegração aos quadros da empresa, pedindo a reversão da justa causa e indenização por danos morais. Eu perdi em primeira instância e recorri para o TRT.
E aleguei para o TRT que a empresa, quando adotou a tolerância zero, que inclusive era um patamar menor do que a própria lei federal determina da tolerância ao álcool, que é, salvo engano, 0,13, a empresa estava a proteger alguns aspectos. Primeiro, o próprio empregado, porque um dia ele poderia estar dirigindo, sofrer um acidente e vir a falecer. Se ele vem a falecer, a culpa vai ser de quem? Da empresa. E o espólio vai vir em cima de quem? Da empresa, porque o espólio não vai alegar, não, ele tinha ingerido bebida alcoólica, então ele realmente tem sua culpa. Então a culpa seria da empresa. O segundo aspecto que estava sendo protegido era a questão dos próprios usuários dos ônibus, do coletivo. Porque uma vez que você entra dentro do ônibus, você parte do pressuposto que aquele motorista está dentro das suas faculdades normais, total. Então, estava a proteger os usuários. Porque se ele sofre um acidente, porque o reflexo está alterado, e ele capota esse ônibus e mata os usuários, a culpa vai ser de quem? Da empresa, que não utilizou de meios e modos necessários para dar segurança aos seus usuários. O outro aspecto que eu aleguei é que estava sendo protegida a coletividade, né? A população como um todo. Porque dentro do ônibus tem os usuários, mas fora dos ônibus tem os pedestres, outros carros. E a partir do momento em que ele ia trabalhar alterado, ele poderia causar um acidente e matar, inclusive, pessoas que estavam no próprio ponto de ônibus, esperando um outro ônibus, que estava atravessando a rua ou que estavam parados no sinal. Então eu aleguei isso. E a quarta alegação foi de que estava a proteger o patrimônio da empresa, porque um ônibus desse custa na faixa de R$500 mil. Ou seja, estava protegendo o seu patrimônio, estava protegendo o empregado e estava protegendo a sociedade como um todo. E aí eu ganhei em segunda instância no TRT, confirmou a justa causa e ele recorreu, tentou passar para o TST com recurso de revista, não conseguiu e eu ganhei. Então eu entendo assim, a partir do momento em que a empresa utiliza desses meios e modos, e veja bem, de maneira discreta, porque ele não passou pelo teste no meio de todo mundo, ele foi chamado num ambiente reservado e ele passou por todo o procedimento. Não houve exposição da moral, da figura dele, hora nenhuma. Foi simplesmente o cumprimento do regimento interno da empresa. E a partir do momento em que essa acariação, a partir do momento em que essa verificação se o regimento interno está sendo cumprido, se ela é feita de maneira discreta, sem expor ninguém, eu entendo que são meios legais. Apesar da Constituição falar o direito à individualidade, eu entendo que sim. Mas a partir do momento em que a coletividade está em jogo, eu acho que o individual ele passa para um segundo patamar. E da mesma maneira, eu entendo que o teste polígrafo, a questão da revista nos aeroportos, tudo isso é para proteger a coletividade. Então, eu entendo que não há problema nenhum. Eu sou a favor disso. E o que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência. Ultrapassadas as fases de reparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com dano material, corremos agora o risco de ingressar na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Tenho entendido que na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação na ordem pecuniária ao lesado. As informações obtidas através do teste não foram divulgadas e o teste foi realizado em consentimento dos entrevistados, não havendo se falar então em qualquer constrangimento ou dor interna. Considerar essa hipótese seria aceitar que tal conduta demandaria lesão à intimidade e privacidade de todos que utilizam os aeroportos, e que, por segurança, são submetidos à revista em seus pertences, já que também o que legitima a atuação do sistema é a segurança dos passageiros. No caso analisado, a empresa aérea é responsável pela segurança tanto dos passageiros quanto dos seus funcionários. They're a total invasion. Por ser uma situação que é nova, a gente vê que a própria doutrina, né, e as demandas que batem a porta do Poder Judiciário, elas culminam com
algumas situações que estão desenhadas no artigo 5º da Constituição Federal, que fala dos direitos e garantias individuais e coletivas. Quais sejam a questão da intimidade, né, a questão da privacidade, os direitos da pessoa humana, né, o direito das pessoas, por exemplo, de ter acesso à ampla defesa e restrita defesa, né, a presunção da inocência. Então são alguns preceitos que estão na Carta Constitucional e que de certa forma mexem com a questão da dignidade humana, né? O que a gente vê? As questões, por exemplo, muito em voga hoje na sociedade moderna, que mexe particularmente que falam particularmente com a questão, né, da dignidade humana, do constrangimento, e a gente vê muito isso no mercado de trabalho hoje, né? As consequências da situação de relação de emprego, né, elas trazem consequências que na verdade é um mal, mas que são passíveis inclusive de indenização. O próprio Código Civil fala que a pessoa pode ser indenizada se tiver essa violação de direito. O que a gente viu? O caso especial do polígono, é bom que as pessoas elas entendam, né? Se refere a umas formas usual de algumas empresas americanas também de coibir ou de fazer, né, uma prevenção a um atentado, né, dentro da regra do terrorismo que está sendo desenhada para os Estados Unidos. Só tem que é uma regra que é interna, que eles estão querendo impor, né, na maioria dos países. Nós vimos, por exemplo, e eu costumo falar que uma situação de uma empresa americana, né, e uma ordem de uma empresa americana lá nos Estados Unidos, quando tiver a sede, ela pode ter uma repercussão imediata dos outros países. Mas agora resta saber se nós não vamos ter com isso um atentado à soberania desse país. Há que se procurar o equilíbrio e harmonia nos casos de conflitos entre os direitos fundamentais, visando a boa convivência social e as relações intersubjetivas. O bem individual é importante, não podemos olvidar. A liberdade e a intimidade da pessoa humana são valores supremos, e a vida é o bem maior a se buscar através da proteção da coletividade.